Este programa é livre para todos os públicos. Sou José João, membro da comunidade Canção Nova. Estou na Canção Nova desde 1998. E hoje nós vamos falar um pouco sobre santidade. O tema dessa quinta-feira de adoração é Sede Santos, porque o Senhor sou santo. É o próprio Deus que, através da primeira carta de São Pedro, nos faz um convite. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Este também é um convite para você que está em casa. Para você que muitas vezes se vê desanimados. A santidade, ela é possível a todos. A santidade, ela é possível a todos. Em mais de 2000 anos de cristianismo, a igreja depositária dos bens da salvação nos apresenta modelos de santidade em todas as fases da vida. Nós temos crianças como modelos de santidade. Temos aí São Domingos Sávio. Nós temos jovens, o mais recente agora o Carlos Acutis, mas temos tantos outros jovens, adultos, homens e mulheres, e também famílias. Temos uma família muito linda, santa, do qual muita gente tem procurado para propagar, que é a família Martins, o pai e a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus. Também tem uma irmã dela que está em processo de beatificação. Mas a igreja, ela nos garante, a santidade é para todos. E a santidade, gente, é o rosto mais bonito que nós, como cristãos, como membros da igreja, podemos apresentar para a sociedade. Você pode apresentar o rosto da santidade onde você mora, para a sua família. Não consegue ser santo quem quer abraçar o mundo. Você não pode abrir o seu coração para Deus, mas abrir os seus braços e abraçar o que a sociedade oferece. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas vamos lá na carta aos Hebreus, que é o tema dessa palestra de hoje. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A carta aos Hebreus vai dizer assim, olha: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Para nós vermos a Deus, nós precisamos da santidade. Porque é o que está dizendo a palavra de Deus. Sem santidade, nós não conseguiremos ver o Senhor. Nós não conseguiremos. Terça-feira, o calendário da igreja celebrou a festa de Todos os Santos. Não é mais aqui no Brasil. Essa festa ela é transferida para o próximo domingo, porque a Conferência Episcopal Brasileira conseguiu a autorização do Vaticano para que essa festa pudesse ser celebrada no domingo próximo, para que os fiéis pudessem celebrar a festa de Todos os Santos. E ontem nós celebramos e fomos convidados a rezar e a oferecer as indulgências que nós podíamos lucrar às almas dos fiéis defuntos que estão no purgatório. Porque ninguém sabe quem morreu, quem foi para o céu e quem está no inferno. Não é verdade? A não ser dos que estão no céu, aqueles que a igreja declarou como santos. Aqueles que constam lá no santuário da igreja, no livro dos santos. Aqueles sim nós temos certeza que contemplam a face de Deus. E quando nós pedimos algo a eles, eles intercedem a Deus por nós. Mas os demais, nós não sabemos se estão no céu ou se estão no inferno. Porque para ir para o céu, nós precisamos da santidade. E para chegarmos à santidade, o que nós precisamos? Nós precisamos lutar. Nós precisamos nos purificar. Porque o que adentrou em nós? O que nos impedia de chegarmos ao céu e à santidade? O pecado original. O pecado original, sim, ele causou em nós grandes efeitos, grandes marcas.
mas pela morte de Jesus e pela graça do batismo que todos nós recebemos. Quando nós éramos crianças, nós somos regenerados pela graça do batismo, pela graça de Cristo. Então ali os efeitos, as marcas do pecado original, elas foram apagadas. Mas nós sabemos que nós temos uma humanidade. A nossa humanidade, ela tem uma inclinação, não é? Uma inclinação para o mal. Nós somos mais espertos a determinadas coisas, e muitas vezes para as coisas de Deus, nós vamos deixando de lado, não é? Nós vamos abandonando, nós vamos deixando de lado. Mas a santidade, ela é possível. O Papa Francisco, na carta Gaudete et Exsultate, ele fala que a santidade, ela não é algo particular dos sacerdotes, dos religiosos, das religiosas, dos monges e das monjas, nem daqueles que se entregam no serviço, na paróquia, aqueles que estão engajados e fazem parte das novas comunidades. Mas a santidade, ela é para todos, embora a santidade deveria ser algo crescente e algo grandiosa e assustadora dentro da igreja. Todos os padres deveriam ser santos, todas as religiosas, né? Todos os membros de comunidade deveriam ser santos, porque o nosso chamado é um chamado para servir ao Senhor mais de perto. E todos nós deveríamos ser santos. Mas, infelizmente, quando nós nos afastamos de Deus, a santidade também fica longe de nós. E o Papa Francisco, no número 23 da Gaudete et Exsultate, ele vai dizer assim, olha, pede sempre ao Espírito Santo o que espera Jesus de ti, cada momento da tua vida e em cada opção que tenhas de tomar, para discernir o lugar que isso ocupa na tua missão e permitir-lhe plasmar em ti aquele mistério pessoal que possa refletir Jesus Cristo no mundo de hoje. Além do que o Papa nos chama a santidade, ele fala que a santidade ela é para todos. E o Papa João Paulo II, porque essa é uma frase dele, na qual ele diz que a santidade é o rosto mais bonito da igreja. O Papa Francisco ainda diz que nós precisamos do Espírito Santo para caminhar na santidade. Porque sem a santidade nós não veremos a Deus. A santidade é algo essencial na caminhada para Deus. Mas a santidade, gente, não é algo só que Jesus veio trazer. Eu quero que você preste atenção, porque desde o livro do Gênesis, lá no Antigo Testamento, Deus já convocava o povo à santidade. E Deus falou com Abraão, lá no Gênesis, capítulo 17. Quem está aqui que trouxe a Bíblia, pode pegar lá, em Gênesis, capítulo 17. Versículo 1. Ele tinha 99 anos, quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse. Quem é essa pessoa? Abraão. Ele tinha 99 anos. Quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro, ou seja, ser santo. Deus convidou Abraão a andar na presença dele. Na presença de quem você tem andado? Tem muita gente que vai à igreja, mas não anda na presença de Deus, né? Vai à igreja para cumprir preceito, vai à igreja para cumprir rito, mas não anda na presença de Deus. Meus irmãos, não tem como nós frequentarmos a igreja e nós não andarmos na presença de Deus. Esse foi o primeiro convite à santidade que Deus fez ao homem, através de Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não está dizendo, olha, as pessoas dizem que eu sou o Todo-Poderoso. Ele disse, eu sou. Ele afirmou, eu sou o Deus de todo poder. De mim emana toda a força. Anda na minha presença e ser íntegro. Depois nós podemos ir mais à frente. Êxodo, capítulo 22, versículo 30. Deus também fala. Foi lá e falou,
com Moisés. Êxodo, capítulo 22, versículo 30. Deus disse ali a Moisés: sereis para mim homens santos. Sereis para mim homens santos. Não é da geração atual, mas desde todo o tempo na história da humanidade, Deus sempre foi se dirigindo aos homens. Deus tomou a iniciativa a falar com o homem, porque Deus constituiu o homem como líder, como chefe, como aquele que estaria à frente para conduzir o seu povo, e foi isso que Deus fazia, porque Deus foi e falou com Abraão, depois Deus veio e falou com Moisés: sereis para mim homens santos. Mas quando Deus falou, sereis para mim os homens santos, era também dirigido às mulheres, para que também as mulheres caminhassem na santidade. E naquele tempo Deus foi dando toda a direção e toda a instrução, tanto a Moisés quanto a Abraão, para constituir aquele povo que ele havia escolhido, aquele povo que ele amava e aquele povo que ele quis para si. Quando a gente se debruça no Antigo Testamento, a gente percebe a predileção de Deus pelo povo de Israel. Deus nunca virou as costas para aquele povo. Mesmo quando aquele povo o traía, o desobedecia, ia à procura de outros deuses. Abraão, Moisés iam lá, falavam com Deus, pediam a Deus misericórdia daquele povo, e Deus voltava atrás. E Deus instruía o que precisava ser feito e voltava atrás. A santidade não é algo que Deus quer de nós, não é dos tempos de hoje, é de algo muito antigo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 48, Jesus também nos faz um convite à santidade. Vós, portanto, sereis perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Vós, portanto, sereis perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. A perfeição na Bíblia, ela tem o significado de santidade. Sem a santidade ninguém verá a Deus. E para nós sermos santos, o que nós precisamos fazer? Porque isso é algo que precisa estar no nosso coração, estar na nossa mente. Isso precisa nos incomodar. Isso precisa nos fazer todos os dias ter algo diferente, ter um propósito novo. Quando eu cheguei na Canção Nova, em 1998, eu fui me apresentar na Casa de Londrina. E chegando lá, eu fiquei 6 meses morando em Londrina. Foi a minha primeira etapa formativa lá, qual eu fui fazer a minha experiência, quando a Canção Nova tinha uma casa lá. E o Padre Jonas, ele nos visitou algumas vezes lá em Londrina. E eu lembro de uma vez em que ele celebrou uma missa para nós lá na capela da Casa de Evangelização. E o Padre Jonas, ele falou algo muito importante. Eu até anotei o que o Padre Jonas falou, porque o que ele trouxe para nós ali foi algo muito importante, algo muito frutuoso. E que isso me acompanha até hoje, porque disso eu nunca deixei de me recordar, porque ali foi uma palavra de sabedoria. O Padre Jonas disse assim na homilia: quem não tem o controle sobre o que come, não consegue dominar o seu corpo. Padre Jonas disse: quem não tem o controle sobre o que come, não consegue dominar o seu corpo. Eu acredito que você já entendeu o que o Padre Jonas quis dizer, mas essa é uma grande verdade. Se nós quisermos ter controle sobre o nosso corpo, sobre as paixões desordenadas, nós precisamos primeiro ter controle sobre a nossa boca, sobre aquilo que nós comemos. Sobre aquilo que nós comemos. E foram palavras sábias do Padre Jonas proferidas lá em 1998, que até hoje eu não me esqueci. Eu carrego dentro de mim
essas palavras tão sábias, porque elas sempre me fazem recordar daquilo que eu preciso ser e daquilo onde eu preciso chegar. Se eu quero ser santo, eu preciso lutar. Se eu quero ser santo, eu preciso dominar primeiramente o meu corpo. Não é querer dominar o outro, mas é dominar as paixões, dominar as perversidades. E a igreja, em 2000 anos de história, ela nos apresenta algo que é muito fundamental. Hoje em dia, a modernidade dá outros nomes, parte da modernidade hoje já descarta, mas a igreja, em mais de 2000 anos de história, ela tem algo muito salutar. Ela nos afirma que existem 7 pecados. 7 pecados que são a base de todos os pecados. Elas são a base de todos os pecados. Mas também a igreja não só apresenta esses 7 pecados, ela apresenta também 7 virtudes. Sabe por que é importante nós crescermos na virtude, nós avançarmos na virtude? Porque quando alguém é apresentado à igreja como venerável, como alguém que tem um testemunho digno e é um candidato a santo, a primeira coisa que os peritos da igreja fazem, os teólogos, os estudiosos que são lá convocados para estudar aquele caso e revirar a vida da pessoa inteira, a primeira coisa que eles fazem é verificar as virtudes heróicas. Quais virtudes essas pessoas tinham? Em quais eram as virtudes? Era uma pessoa avarenta ou era uma pessoa mansa? Era uma pessoa que se afundava na gula ou era uma pessoa comedida na temperança? É a primeira coisa que eles vão olhar. Não vai olhar os milagres, as graças. Não. Isso é um processo depois. Primeiro precisa se verificar a vida. Era uma pessoa dada à preguiça ou era uma pessoa diligente? Era uma pessoa que tinha uma vida sexual desregrada ou era uma pessoa que vivia em continência? Esse é o primeiro passo. A igreja não está preocupada com os milagres. Nós fiéis às vezes ficamos à procura de milagres, de graças. E esquecemos que a primeira coisa para nos tornarmos santos e para que as virtudes brotem do nosso coração é amar a Deus. Independente do que Ele me dá ou não, a primeira atitude nossa deve ser amar a Deus. As graças, os milagres, elas serão consequências. Elas virão na medida com que o meu amor a Deus aumenta. Então, isso são os princípios para a santidade. E eu quero meditar e refletir com vocês um pouquinho sobre os pecados e as virtudes capitais, que são 7. Soberba e humildade, avareza e desprendimento, impureza e castidade, gula e intemperança, ira e perdão, inveja e benevolência, preguiça e diligência. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz algo fenomenal e fundamental para o nosso crescimento. Olha o que o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 1488. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Essas são as consequências. O pecado é o maior mal. Porque o pecado, ele destrói a pessoa. E quando ele começa a destruir a pessoa, porque o pecado ele vai destruindo a pessoa por dentro, a pessoa destruída por dentro, ela começa a destruir o que está em sua volta. Pela inveja, pela soberba, pelo orgulho. Ela não aceita que o outro seja maior que ela quer destruir o outro. Ela não aceita que o outro tenha sucesso. Ela cai na inveja, o seu coração se corrói na inveja. Então, sem a santidade, nós não veremos a Deus. Mas para ser santo, nós precisamos crescer nas virtudes e combater o pecado. Nós precisamos combater o pecado e crescer nas virtudes.
Papa João Paulo II, ele disse uma vez que a igreja existe para nos levar à santidade. A igreja existe para nos levar à santidade. Os seus membros também. Se alguém está dentro da igreja e não leva o outro à santidade, essa pessoa precisa ser corrigida. Ela precisa mudar de vida. Ela precisa tomar uma outra atitude. A mãe igreja nos ensina que os piores pecados são aqueles que ela denominou capitais. Como que pais e mães de uma infinidade de pecados. Por outro lado, olhando o reverso dos pecados capitais, nós encontramos as virtudes capitais que nos levam à santidade perfeita. A prática das virtudes, ela nos leva à virtude perfeita. Mas vamos lá, soberba e humildade. Vamos às virtudes da soberba e da humildade. Porque nós precisamos aprender e descobrir o que está em nós. E o que dessas virtudes nós precisamos melhorar. E como nós podemos nos livrar dos pecados, não é? Porque para a gente vencer o pecado, a gente precisa estar forte em Deus. Então, a soberba e a humildade. A soberba, ela encabeça a lista dos pecados capitais. E sem dúvida, ela é o pior de todos os pecados. Por outro lado, por ser o oposto da soberba, a humildade é a grande virtude, a que mais caracterizou o próprio Jesus. Quando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Mas também a humildade marcou a vida da Virgem Maria, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A humildade também marcou a vida de São José, porque aquele homem fez tudo o que Deus queria, e nós não temos registro de uma palavra sequer dele na Sagrada Escritura. Era um homem atento à voz de Deus. Ele estava tão afinado com o que Deus queria, que os anjos vinham a ele em sonho. Vinham a ele em sonho, e ele prontamente despertava e cumpria o que Deus queria. A soberba, ela consiste na pessoa sentir-se como se fosse a fonte de seus próprios bens materiais e espirituais. Ou seja, eu sou a fonte de tudo. Deus em mim não é nada. Então a soberba, ela vai tirando Deus da nossa vida e nos colocando no lugar de Deus. O soberbo se esquece que é uma simples criatura, que saiu do nada pelo amor e chamado de Deus, e que, portanto, dele depende em tudo. A soberba, ela tem muitos cílios. Quais são os cílios da soberba? O orgulho, a vaidade, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, o amor próprio, o exibicionismo, o egocentrismo e a egolatria. Esses são alguns dos cílios da soberba, né? O orgulho normalmente é ligado à vaidade, que faz a pessoa chamar sobre si, de maneira incontrolada, a admiração dos demais. Tais pessoas gostam de aparecer, se exibir, amam os aplausos e as bajulações. A soberba também deixa a pessoa cheia de presunção. Ela pensa que sabe tudo, que acha que tudo domina, qualquer assunto, mesmo aquele dos quais ela nem tem conhecimento. Então isso é uma pessoa que vive mergulhada na soberba. A soberba, ela sempre será o contrário, o oposto da humildade. O humilde é aquela pessoa que reconhece o seu nada. Na parábola lá do fariseu e do publicano, que Jesus conta, que os dois estavam lá a orar, não é?
O fariseu foi lá e fez aquela oração orgulhosa: Senhor, eu sou isso, eu consigo fazer isso, eu faço aquilo. O publicano foi lá: Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu não passo de nada, tu és grande. E assim ele foi reconhecendo a sua pequenez. O humilde, ele reconhece o seu nada, a sua contingência. Embora seja a mais bela obra de Deus sobre a terra, a sua glória, como dizia Santo Irineu, já no século II. Então, muitos cristãos são cheios de boa virtude, mas infelizmente tornam-se inchados, pensando infantilmente que essas virtudes são méritos próprios e não graças de Deus. Nós precisamos crescer nas virtudes. Não podemos nos gloriar de nada, porque sem Deus nós não somos nada. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Ser humilde é ser santo, é saber descer do pedestal, é não se autoadorar, é preferir fazer a vontade dos outros do que a própria, é silencioso, discreto, escondido, é fugir das pompas e dos aplausos. Essa é a virtude da humildade. Se nós crescermos na virtude da humildade, nós chegaremos à santidade. O professor Felipe Aquino, ele tem uma frase muito bonita, que eu gosto muito, porque ele diz que a humildade é a raiz da santidade, é a mãe de todas as virtudes. A pessoa humilde, ela cresce nas virtudes, ela progride, ela avança. Depois, o segundo pecado capital e a segunda virtude que a igreja enumera, e que isso é sabedoria da igreja, para que não nos percamos no curso da nossa história, é a avareza e o desprendimento. A avareza, o contrário da avareza, aquilo que se opõe à avareza, é o desprendimento. A avareza, o apego, o amor às coisas materiais, o amor às coisas que passam, o amor a este mundo, às coisas deste mundo. Como você quer ver a Deus se você vive apegado aos bens deste mundo? Já reparou que as pessoas que morrem no caixão, elas não levam nada? O caixão mal cabe o seu corpo, algumas flores, a roupa que ela está vestida e nada mais. Todos os bens que ela tem, fica. Quem ficou com a herança vai se divertir, mas não leva nada. Do que adianta você se apegar a este mundo se você foi feito para a eternidade, se você foi feito para o céu? Não adianta, meus irmãos, acharmos que a nossa salvação está neste mundo, que a nossa felicidade está aqui. A nossa felicidade, ela está no céu. É para lá que nós somos feitos, e sem a santidade nós não veremos a Deus. São Paulo classifica a avareza como idolatria. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, São Paulo diz assim: mortificai, pois, os vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixões, desejos maus e a avareza, que é idolatria. Jesus recomendou ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 15. O próprio Jesus sabe que a avareza é um perigo muito grande para todos nós, porque nos faz, deixar a nossa visão limitada. Nós ficamos com a nossa visão neste horizonte, simplesmente nas coisas humanas, naquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, e não temos uma visão horizontal, vertical, que nos leva a olhar para Deus, que nos faz olhar para este mundo, olhar como Ele está, mas ao mesmo tempo voltar-se para Deus e redirecionar a nossa vida para Ele. Por isso que Jesus disse: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Você tem certeza se você vai estar vivo hoje à noite?
Quem tem certeza que vai estar vivo hoje à noite? Nenhum de nós temos essa certeza, se estaremos vivos. Eu não tenho certeza se eu estarei vivo quando eu sair deste palco. Eu não tenho certeza se eu chegarei em casa hoje para ver a minha esposa e os meus filhos. Nós não temos certeza de nada. Nós fazemos plano, nós nos organizamos, nós fazemos rotina da nossa vida, porque precisamos ser pessoas responsáveis conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. Mas não podemos garantir nada, porque só Deus tem o controle de tudo. A igreja nos ensina que somos apenas administradores de todos os bens, riquezas que Deus põe em nossas mãos. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com um pouco. Então, para que nós possamos ser pessoas desprendidas, nós precisamos nos desapegar. Você pode ver que a maioria das pessoas que sofrem, elas sofrem por quê? Porque estão apegadas, não é? Elas estão apegadas às coisas. E a igreja, ela nos apresenta 3 remédios importantíssimos contra o pecado e para que cresçamos em santidade. A igreja nos apresenta a esmola, o jejum e a oração. A esmola porque eu dou daquilo que eu tenho. Eu me desapego daquilo que eu tenho. Se eu tenho 10 pães e vai uma pessoa na minha casa e me pede um pão porque ela está com fome, por que não dar um pão àquela pessoa se eu tenho 10 e aquela pessoa não tem nenhum pão para comer? Isso é desprendimento, impureza e castidade, né? É o terceiro pecado e a terceira virtude. Nós precisamos cultivar a virtude da castidade, porque a castidade é uma virtude que embeleza a nossa alma. Jesus mesmo, no Sermão da Montanha, falou: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Quem quer ver a Deus, meus irmãos, não adianta caminhar na impureza. É preciso que sejamos puros. A gravidade do pecado da impureza, também chamado de luxúria, é que mancha um membro do corpo de Cristo. E este pecado da impureza, ele está ligado diretamente à nossa carne, ao nosso corpo, templo do Espírito. Quando eu cometo um pecado de impureza, não sujo apenas a mim mesmo, mas também ao corpo de Cristo, do qual sou membro. Então é preciso que fujamos da fornicação, da idolatria, das orgias, da prostituição, do adultério. Jesus, ele quer destruir a impureza na sua raiz. Isso é, no coração das pessoas. Sabe o que Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 19? Ele disse assim: olha, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Para viver a impureza, há então que estejamos em alerta o tempo todo. Como recomendou o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não existe pessoa forte o suficiente que resista à tentação. É preciso fortalecer. O espírito está determinado. E estará determinado a não cometer o pecado. Sabe qual é o segredo dos santos? Qual foi o grande segredo deles? Eles caíam, mas eles não tinham receio de se erguer, de se voltar ao Senhor e pedir misericórdia, e voltar de novo para o lugar onde eles estavam, e não se deixar levar. Porque, gente, de pecado, a gente não deve sentir vergonha. Que muita gente não vai no confessionário porque tem vergonha, mas não busca, numa vida de penitência, se corrigir. De pecado a gente se sente arrependido. A gente se compromete diante de Deus a não mais pecar.
a não mais se deixar levar pelo pecado. Do pecado a gente sente nojo, a gente sente repugnância. A castidade é a virtude que mais forma homens e mulheres de verdade, de acordo com o desejo de Deus, e os prepara para constituir famílias sólidas, indissolúveis e férteis. Mas, infelizmente, também nós católicos, por terrível omissão, permitimos que fosse arriada a beleza da castidade em nosso meio. Ficamos mudos e calados diante de uma sociedade hedonista que nos impôs, goela abaixo, os horrores de um sexo livre, devasso e pervertido. Não é o que acontece no nosso meio hoje em dia a dia? O que se vê no TikTok, nos vídeos hoje das redes sociais, né? Antigamente, as pessoas precisavam ter a tal da revista para consumir o que não se deve, para consumir conteúdo erótico, para cair e cultivar dentro de si o pecado da luxúria, o pecado da impureza. Hoje em dia não, na palma da sua mão chega essa desgraça para arruinar a tua vida, para arruinar a vida de muitos jovens, para arruinar a vida de muitas famílias. E muitas vezes nós não temos coragem de dar um basta, de sair da rede social e não entrar de novo enquanto nós não tivermos pulso firme a não consumir esse tipo de conteúdo. Mas a quarta virtude é a temperança. E o quarto pecado capital, a gula. Assim como o sexo é forte no homem e o instinto da alimentação, mesmo porque é uma questão de sobrevivência, no entanto, o comer e o beber exagerados desequilibra a vida e prejudica a própria saúde. Na sua bondade eterna, Deus colocou o prazer na comida, a fim de que a atividade necessária da alimentação não fosse sem sabor e desagradável. Para alguns, o prazer do comer passou de ser um fim em si mesmo, e tem sido a sua satisfação. Se frustram quando a refeição não é suculenta e variada. Tem muitos de nós que somos assim, não é mesmo? Quando não temos aquilo que às vezes nos agrada, nós ficamos furiosos. Por quê? Porque a nossa vida está baseada no prazer passageiro. Se a igreja nos aponta a gula como um vício capital, é porque, sem dúvida, ela gera outros males. O que a gula gera? Preguiça, comodismo, paixões e doenças. Gente, não há vício algum que o ser humano tenha e permaneça nele, que não esteja por trás um vício, um pecado maior. Não há vício algum que a sociedade de hoje viva que não seja fruto de um pecado maior, de algo que não foi resolvido dentro de si. De algo que foi resolvido dentro de si. O vício, ele só é a externação do pecado que está dentro da pessoa, corroendo a sua alma. A virtude da temperança é evitar todos os excessos no comer e no beber. Eu como quando fiquei satisfeito. Não como desesperadamente. Ou não coloco para dentro do meu estômago um prato de comida em 2, 3 minutos. Mas eu como de forma moderada. Eu como com equilíbrio. Eu não vou num tacho de doce e pego a metade dele e como. Não é isso. Nós precisamos ter moderação. O quinto pecado e a quinta virtude, a ira e o perdão. A maior lição que Jesus nos ensinou foi aquela de amar o inimigo. Jesus na cruz falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão precisa antepor a ira. O perdão precisa ser superior à ira na nossa vida. Quando nós pais ficamos bravos com os nossos filhos, muitas vezes nós precisamos nos conter.
respirar fundo, deixar passar aquela raiva, aquela ira e depois conversar com os nossos filhos. Porque não adianta na hora da raiva, na hora da ira. Se nós vamos assim, dessa forma, nós acabamos machucando os nossos filhos. Jesus mesmo nos disse que a importância do perdão, ela deve ser sempre. Quando Jesus falou lá de perdoar 70 vezes 7, é porque nós devemos perdoar sempre. Perdoar não é fácil. Não é fácil perdoar uma traição, perdoar quando você é passado para trás. Perdoar quando alguém que você diz que você confiava e aquela pessoa te machucou profundamente. Ela te caluniou e jogou a tua vida no ventilador. Isso não é fácil, mas é possível. Inveja e benevolência. Não é sem razão que a igreja classifica a inveja como um pecado capital. Muitos males provêm da inveja. O livro da sabedoria diz que é por causa da inveja que o demônio, ele levou os nossos primeiros pais a pecar. Porque foi pela inveja de Satanás que ele não se conformou em ver que Deus colocou o homem e a mulher lá no jardim do Éden. O homem gozava da presença de Deus, da intimidade com Deus. O homem lá tinha acesso a Deus diretamente. E o demônio sentiu inveja. Foi lá e tentou a mulher. E nisso começou a desordem. Depois Caim, quando matou Abel, foi por inveja do seu irmão. Envenenado pela inveja, o demônio levou o homem a pecar. Pois sabia que, pecando contra Deus, ele perderia o estado de santidade e de justiça original. E que se tornaria escravo da morte e também seu escravo. A inveja é daquele que não suporta o excesso dos outros. Então, ao contrário da inveja, nós precisamos crescer na benevolência. Nós precisamos nos alegrar com aquilo de bom que acontece com o outro, com o seu sucesso, com o seu progresso. Depois, como sétima virtude, sétimo pecado, a preguiça e a diligência. A preguiça, como muitos hoje dizem, a procrastinação. A procrastinação, gente, não é nada mais que a preguiça. A preguiça é filha de Satanás, porque por preguiça eu não vou me confessar, por preguiça eu deixo de ir à missa. Você já imaginou um médico por preguiça que não ministra a medicação correta ao paciente? O professor que por preguiça não dá aula direito em sala de aula, o que acontece com o aluno? Não aprende direito e não tem o progresso na sua vida. O que nós precisamos para vencer? A preguiça, a diligência. O hábito de organizar a nossa vida. Esteja chovendo, esteja fazendo sol, caia canivete ou não, nós precisamos ter um horário para acordar, um horário para levantar, um horário para fazer as coisas. Meu dia esteja corrido ou não, eu preciso reservar um tempo para Deus. Se eu sei que hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu acordo mais cedo para me encontrar com Deus, para ler a Sagrada Escritura, para ter um tempo com Ele. Porque uma pessoa desorganizada, uma pessoa sem rotina, ela não cresce na santidade. Quem quer ser santo, é preciso lutar contra o pecado. Mas nós não lutamos sozinhos, porque Jesus nos prometeu que Ele nos daria um auxiliador, Ele nos daria um paráclito, Ele nos daria um paráclito, Ele nos enviaria a força do alto, porque Jesus sabia que neste mundo, se a gente não tiver o auxílio da graça de Deus, nós não cresceremos em santidade. Lá em Romanos 8,13, Paulo vai dizer assim: pois se viverdes de modo carnal, morrereis, mas se pelo Espírito fizestes morrer o vosso comportamento carnal, vivereis. É preciso, meus irmãos, que nós renasçamos pelo Espírito. É preciso que nós nasçamos da água e do Espírito. Porque se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não nos tornaremos criaturas novas. E nós não viveremos. E nós não iremos ver a Deus. Porque sem santidade, ninguém
verá a Deus. E aquele que pode nos ajudar a ser santo, aquele que pode fazer em nós uma obra nova é o Espírito Santo. Aquele que pode fazer surgir em nós e potencializar as virtudes na nossa vida é o Espírito Santo. Perceba que sem o Espírito Santo nós não chegamos muito longe. Porque Deus mesmo sabendo daquilo que nós somos feitos e da nossa fraqueza, Ele quis nos dar o seu Espírito. Ele quis nos dar uma força do alto. Ele quis nos dar um auxiliador. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Porque você percebeu que a luta muito mais do que com quem está ao meu lado, nós precisamos lutar com quem está aqui dentro. Quem está comandando as coisas dentro do teu coração. Quem tem adentrado na tua intimidade? Quem você tem deixado adentrar a tua intimidade? Quem que tem sondado a sua vida? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e vai olhando para dentro de você, como você tem vivido. Porque não é o outro, mas é a tua vida. É você que precisa se converter. É você que precisa mudar de vida. É você que precisa desejar e almejar as coisas do alto. Talvez ultimamente você tenha buscado uma vida só na terra. Talvez você que esteja me escutando, você que está em casa, e você tem se debruçado numa vida mundana. Talvez você, homem e mulher casado, homem casado, você tem entrado numa vida de prostituição. Está na hora de você dar um basta nessa vida devassa. Talvez você, jovem, solteiro e solteira, você tem vivido uma vida de fornicação. E a cada semana você tem se encontrado com um homem ou com uma mulher diferente. Você precisa dar um basta. Porque você percebeu que esses pecados, eles precisam ser cortados. Talvez você não consiga se controlar diante da comida. Porque você, quando está na ansiedade, muitas vezes o que te mais conforta é comer um prato de batata frita, ou comer um pote de doce de leite inteiro. Mas veja você, o mal não é o ato de você comer esse pote inteiro. O ato está no seu equilíbrio, como está o teu interior. Quem habita dentro de ti, quem está comandando as tuas emoções. Se você não estiver possuído pelo Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir vencer e dar um basta. Você não vai conseguir dar um basta ao consumo do crack, que adentrou da tua vida, da cocaína. Meus irmãos, esses vícios externos, eles externam grandes pecados da nossa alma. Sem jejum, sem a esmola e sem a oração, nós não conseguimos crescer em santidade. Nós não conseguimos progresso na vida interior. Então vai erguendo os seus braços para você cantar e suplicar o Espírito. Porque nós precisamos hoje sermos batizados pelo Santo Espírito de Deus. Porque sem o batismo no Espírito você não conseguirá ir longe. Vai orando, vai desejando do fundo do teu coração, mas deseja do fundo de tua alma mudar de vida, se converter. Deseja do seu coração essa mudança, essa transformação. Vai falando: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar. Vai orando. Enquanto você não se convencer de que você precisa desta vida nova, nada Deus pode fazer por você. Ou melhor, Ele vai continuar propondo. Mas enquanto você não se convencer, nada vai acontecer. E quem convence o nosso coração é o Espírito. Por isso dê agora esta abertura a Ele. Dê agora esta brecha ao Espírito Santo, para que de fato Ele possa convencer de que você foi feito para o alto, para a santidade, e não para uma vida de pecado, de tristeza por consequência.
Levanta os teus braços, meu irmão, minha irmã, e clamemos o Espírito, porque fomos feitos para o céu, para adorar ao Senhor, para a alegria eterna e plena, e não para uma vida de pecado. Vem, Espírito de Deus, sobre cada um de nós agora, nos envolvendo e nos convencendo de que precisamos de santidade. Enche-me, Senhor, suplica isso. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar,